Seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. Tem gente que nasce para florescer. Eu nasci para resistir. Não falo isso com amargura, não. Falo porque aprendi, depois de muitos anos engolindo choro seco na calada da noite, que resistir também é uma forma de viver. Talvez a mais honesta de todas, a mais silenciosa. A que ninguém aplaudiu nunca, mas que me manteve de pé quando tudo ao meu redor desmoronou. Meu nome é Maria, Maria das Dores, batizada assim pela minha avó, que dizia que nome de mulher forte tinha que ter peso. Quando criança, eu odiava esse nome. Achava que era mau presságio, que minha avó tinha me entregado ao sofrimento antes mesmo de eu saber andar direito. Hoje, entendo que ela só estava sendo honesta. Mais honesta do que a vida costuma ser com a gente. Tenho 53 anos. Cabelos que já foram pretos como asa de corvo, e agora são uma mistura de cinza e branco que não peço desculpas por ter. Mãos calejadas de tanto carregar balde, cortar mato, amassar pão, enterrar semente. Mãos que já seguraram a mão de um homem até o último fôlego dele, e depois ficaram vazias por tanto tempo que eu aprendi a não saber mais o que fazer com elas quando estavam paradas. Falo pouco. Sempre fui assim. Antônio dizia que eu falava mais com os olhos do que com a boca, e que isso era uma dádiva e uma maldição ao mesmo tempo, porque os olhos não mentem e nem todo mundo quer ouvir a verdade. Ele tinha razão. Antônio quase sempre tinha razão nas coisas pequenas. Nas grandes, às vezes errava feio, como todos nós erramos, mas nas pequenas, naquelas observações que a gente faz sobre a natureza de uma pessoa, ele era certeiro como chuva de janeiro no sertão. 40 anos de casamento. 40 anos de uma vida inteira construída do zero, tijolo por tijolo, saco de cimento nas costas, mão na mão, discussão e reconciliação, filho que veio e filho que foi, choro de madrugada e riso de varanda, almoço de domingo com carne quando dava e sem carne quando não dava, mas sempre com aquela dignidade quieta de quem sabe que está do lado certo. Quando Antônio morreu, eu não gritei, não caí no chão. Não desmanchei como se espera que uma mulher desmanche quando perde o marido de 40 anos. Fiquei sentada na cadeira de palha ao lado da cama dele. Segurei a mão dele já fria e fiquei olhando pela janela o sol nascer. Como se o mundo não tivesse a menor noção do que tinha acabado de acontecer dentro daquele quarto. Como se o sol não tivesse a mínima vergonha de continuar nascendo. As pessoas acharam que eu era forte. Não era. Eu simplesmente não sabia mais como me partir. Já tinha me partido tantas vezes antes que o meu interior tinha virado uma colcha de remendos. Quando você já costurou tanto, quando você já remendou tanto, chega um ponto em que rasgar de novo quase não dói mais. Não porque você endureceu, mas porque você aprendeu a segurar os pedaços antes mesmo de eles caírem. Aprendi isso quando perdi meu filho. Lucas tinha 11 anos quando a febre levou ele numa semana. Uma semana apenas. Entrou numa segunda-feira falando que estava com dor de cabeça e saiu num domingo de manhã sem dizer adeus. Antônio nunca se recuperou totalmente disso. Ficou com uma tristeza entranhada nos olhos que nem os melhores dias conseguiam apagar por completo. Eu também não me recuperei. Só aprendi a carregar a dor de um jeito diferente, guardada num lugar dentro do peito onde ela cabia sem transbordar toda hora. Depois que Antônio foi, o silêncio da casa ficou tão pesado que eu precisava ligar o rádio só para ter alguma voz humana no ambiente. Mas mesmo com o rádio ligado, a solidão batia diferente. É aquela solidão específica de quem está num lugar onde esteve outra pessoa por décadas, onde tudo tem o cheiro dela, o rastro dela, o formato dela, a xícara na prateleira que era dele, o lado da cama que era dele.
O chinelo atrás da porta que continuei deixando no mesmo lugar por semanas porque não tive coragem de guardar. E aí vieram as contas. Quando você está de luto, o mundo não para. Essa é uma crueldade que ninguém te avisa. Você está enterrando o marido e o banco já quer saber do boleto. Você está tentando lembrar como respirar sozinha e a conta de luz vence na sexta. O luto não tem feriado. A pobreza também não. Comecei a vender as coisas. Primeiro foram os móveis que não precisava tanto. A estante do corredor. A mesa do quarto de hóspedes que já fazia anos que ninguém usava. Depois foram as coisas que doíam mais. A vitrola velha que Antônio tinha ganhado do pai dele. Um relógio de parede que tinha sido da minha mãe. Uma fotografia emoldurada da nossa festa de casamento que eu guardei até o último momento. Até que a fome ficou mais urgente do que a memória. Tinha dias que eu jantava água com um pedaço de pão duro que amolecia no caldo. E mesmo assim, eu não contava para ninguém. Porque tenho um orgulho específico em quem já perdeu muito. Um orgulho teimoso, às vezes até irracional, mas que é o último bastião. Enquanto eu não pedisse ajuda, enquanto eu não me dobrasse na frente de vizinho nenhum, eu ainda tinha alguma coisa que era minha. A dignidade de quem está afundando, mas afunda em silêncio. Foi nesse período, nesse ponto mais fundo da minha vida, que o advogado bateu na porta. Era uma manhã de terça-feira, cinza, com aquele calor úmido que antecede a chuva, mas não chove. Eu estava sentada na varanda remendando uma blusa, quando ouvi os passos no caminho de pedra. Um homem de pasta preta, terno puído nas mangas, cara de quem estava com pressa de terminar o que tinha vindo fazer. Ele disse que havia uma herança de Antônio. Meu coração parou por um segundo. Não de alegria, não. Foi mais um susto. Aquele tipo de susto de quem está tão acostumada com notícia ruim que até notícia boa assusta. Fiquei olhando para ele tentando entender se era real, se eu estava acordada, se aquilo fazia algum sentido. Ele abriu a pasta, mostrou os papéis, explicou com aquela voz monocórdia de quem já deu aquela mesma notícia a muita gente e parou de sentir qualquer coisa a respeito. Uma propriedade rural, uma parte de uma fazenda antiga da família de Antônio. Os parentes tinham ficado com a parte boa, a parte que ficava do lado de cá do córrego, perto da estrada, com acesso fácil, com a terra já trabalhada. Para mim, tinha sobrado a parte de lá, do outro lado do córrego que secava no verão. A parte que ninguém quis, a que não prestava para nada, na opinião de todo mundo. Lembro que um dos cunhados, quando soube, disse numa voz alta o suficiente para eu ouvir: "Se ela durar um mês lá, já é muito." Os outros riram. Eu não respondi. Não porque não tivesse resposta. Tinha muita resposta guardada, mas aprendi faz tempo que tem gente que fala para ouvir o próprio eco, e responder a esse tipo de gente é desperdiçar palavra. Engoli o orgulho, assinei os papéis, peguei a cópia da documentação com as duas mãos e dobrei com cuidado, como se fosse a coisa mais valiosa que eu tinha. E era. Voltei para dentro de casa, olhei ao redor para os poucos pertences que ainda me restavam e comecei a fazer as malas. Não tinha muito para fazer. Uma mala, uma sacola, a fotografia do casamento que eu tinha recuperado de volta à parede quando consegui um dinheiro a mais. Uma muda de roupa de domingo que guardava com cuidado. A Bíblia da minha mãe com as páginas amareladas e as anotações nas margens com aquela letra miúda que ela tinha. E uma vontade teimosa, irracional, inexplicável de não morrer antes de provar que aqueles que riram estavam errados. Não sei se isso é força. Talvez seja só teimosia. Mas às vezes é a teimosia que salva a vida da gente quando a força já acabou. Fim do capítulo 1. Posso seguir para o capítulo 2 agora. A chegada à terra. O primeiro encontro com a vaca Esperança e o momento em que Maria decide ficar. É só falar. Continue 11:18, capítulo 2. A terra que ninguém quis.
O caminho até a propriedade tinha 4 quilômetros de estrada de chão. Eu fiz esse caminho a pé, com a mala numa mão e a sacola na outra, porque não tinha dinheiro para pagar carona e não ia pedir favor para ninguém daquela família que tinha me despedido com risada. O sol batia de frente, daquele jeito que o sol do interior sabe bater quando quer mostrar que manda mais do que a gente. A poeira levantava a cada passo e grudava na roupa úmida de suor. Eu fui andando. Fui pensando em Antônio, como pensava sempre quando precisava de alguma coisa que não tinha mais. Pensava na voz dele, naquele tom calmo que ele usava nas horas difíceis, como se a dificuldade fosse só mais uma parte do dia, não o fim do mundo. Ele dizia que a terra não mente, que a terra recebe o que você entrega a ela e devolve com juros, desde que você tenha paciência de esperar o tempo dela. Eu nunca fui muito paciente, mas estava aprendendo. Quando o córrego apareceu na minha frente, eu parei. Era um leito seco, de pedras brancas e areia fina, com um fio d'água no meio que mal molhava o calcanhar. Atravessei com cuidado, segurando a mala acima da cintura por instinto, mesmo não havendo água suficiente para molhar nada. Do outro lado, o mato começava mais alto, mais fechado, como se a terra tivesse desistido de ser domada e voltado a ser o que sempre quis ser antes de alguém chegar com enxada. Abri caminho com o braço livre, e então a casa apareceu. Parei de novo. Fiquei parada por um tempo que não sei dizer quanto foi. Pode ter sido 1 minuto, podem ter sido 5. O tempo faz isso com a gente nas horas em que a realidade é maior do que a gente esperava, não no sentido bom. A casa era pequena, de adobe, com as paredes descascadas mostrando o barro embaixo da tinta, que um dia foi branca. O telhado tinha 3 telhas quebradas do lado direito, e dava para ver pelo buraco um pedaço de céu azul lá em cima, como uma ironia. A porta estava de través, pendurada só na dobradiça de baixo, encostada no batente sem fechar direito. A janela da frente não tinha vidro, só o caixilho velho com teia de aranha nas quinas. O quintal era um emaranhado de mato seco e capim bravo que chegava na altura do joelho. E no meio de tudo aquilo, como se estivesse me esperando, estava ela, a vaca. Magra como eu nunca tinha visto animal vivo ser magro. As costelas apareciam todas, uma por uma, como se a pele fosse só uma cobertura fina demais sobre os ossos. Os olhos eram grandes e escuros, e tinham aquela expressão que alguns animais têm, aquela expressão de quem está cansado, mas ainda não desistiu. De quem está no limite, mas ainda está de pé, porque não encontrou motivo suficiente para cair. Eu me enxerguei naqueles olhos. Não vou mentir. Me enxerguei completamente. Do lado dela, 2 bezerros pequenos, um preto e um malhado, tentavam se manter de pé nas pernas, ainda inseguras, enquanto procuravam o úbere da mãe com aquela insistência desesperada dos recém-nascidos. Ela deixava, quieta, mesmo sem ter muito leite para dar. Deixava porque era a coisa que ela podia fazer, e fazer o que se pode, mesmo quando é pouco, é o único jeito de continuar sendo quem se é. Espalhadas pelo que um dia foi um cercado, algumas galinhas ciscavam a terra seca com aquela determinação boba e séria que só galinha tem. Ciscavam como se a terra fosse entregar alguma coisa a qualquer momento, como se bastasse procurar com convicção suficiente. Fiquei olhando aquela cena por um longo tempo. O vento bateu, levantou poeira. Uma das galinhas cacarejou sem motivo aparente, como galinhas fazem, e o som cortou o silêncio de um jeito quase cômico, quase ofensivo diante da seriedade do momento. Eu olhei para ela. Ela me olhou de volta com aquela cara de quem não deve satisfação a ninguém. E então algo aconteceu dentro de mim. Não foi um pensamento elaborado, não foi uma decisão racional tomada, depois de pesar prós e contras. Foi uma coisa mais primitiva do que isso, mais funda, que subiu do estômago antes de chegar à cabeça. Uma espécie de reconhecimento,
como se eu estivesse olhando para um espelho feio e verdadeiro e vendo ali, naquela terra abandonada, naqueles animais sobreviventes, naquela casa torta e cansada, a imagem exata do que eu era. Um resto, mas um resto que ainda respirava. E resto que respira ainda tem história pela frente. Larguei a mala no chão, endireitei as costas, enxuguei o suor da testa com o dorso da mão e falei em voz alta, para ninguém e para tudo ao mesmo tempo. Então é aqui, não como quem aceita uma derrota, como quem aceita um desafio. A primeira noite foi a mais difícil. Consertei a porta o suficiente para ela fechar, empurrando o batente com força até a dobradiça presa ceder um pouco. Varri o chão com um galho de vassoura que encontrei num canto do galpão. Sacudi as teias de aranha com um pano. Coloquei a mala no canto, a sacola em cima dela, e deitei no chão com a manta dobrada embaixo do corpo, porque não havia cama. O telhado com o buraco deixava entrar uma coluna de luar que caía bem no meio do cômodo. Fiquei olhando aquele luar por horas, ouvindo os sons da noite do campo, que são muitos e variados e completamente diferentes dos sons da cidade. Grilos, sapos no córrego distante, o vento nas folhas do jatobá que crescia torto do lado da casa. Um cão latindo longe, longe demais para ser dos vizinhos, que eu ainda nem sabia direito onde ficavam. Pensei em Antônio, pensei no Lucas, pensei na minha mãe, que morreu antes de ver eu ficar assim, e dei graças por isso, porque ela teria sofrido demais. Pensei nos cunhados rindo, e pensei numa coisa que Antônio falava quando a vida apertava, quando o dinheiro sumia, ou a colheita frustrava, ou alguma coisa dava errado daquele jeito que a vida tem de dar errado sem pedir licença. Ele falava baixinho, quase para si mesmo, olhando para a terra ou para o horizonte. Amanhã a gente vê com outros olhos. Dormi repetindo isso. Amanhã a gente vê com outros olhos. Acordei antes do sol. Aquele momento específico em que o céu ainda é roxo escuro, mas já não é noite, quando os pássaros começam a decidir se vale a pena cantar. Me levantei com as costas doendo do chão, lavei o rosto na bacia com a água que tinha trazido na cantina e fui para fora. A vaca estava parada perto do que restava da cerca, me olhando. Me aproximei devagar. Animal maltratado ou com medo pode reagir mal, e eu não precisava de problema nenhum a mais. Mas ela ficou quieta, só me acompanhou com os olhos escuros enquanto eu chegava perto. Coloquei a mão no focinho dela com cuidado. Ela bufou quente na minha palma. Você vai ficar bem, falei para ela. Não sei se era para ela ou para mim. Provavelmente era para os dois. Foi nessa manhã que dei o nome a ela. Esperança. Não porque ela estava forte, não porque havia algum sinal animador de que as coisas melhorariam, mas porque eu precisava de uma palavra para segurar quando o desânimo chegasse. E esperança era uma palavra que cabia bem na boca, que não pesava demais para ser dita em voz alta, que tinha o tamanho certo de uma promessa pequena e possível. Esperança não prometia fazenda grande, prometia só o próximo passo. E às vezes é isso que a gente precisa, não a visão do fim do caminho, só a clareza do próximo passo. Nos primeiros dias eu fiz um inventário honesto do que tinha. Uma vaca magra que dava um pouco de leite, menos do que precisava dar, mas mais do que nada. 2 bezerros que dependiam dela e que, se sobrevivessem, seriam o início de alguma coisa. 7 galinhas, das quais 3 pareciam estar em idade de botar. Um galpão velho com ferramentas enferrujadas, mas inteiras, um enxadão, uma foice, uma pá, um garfo de capim. Uma terra seca, mas não morta, que a diferença entre as duas é enorme para quem sabe olhar. E eu, uma mulher de 53 anos com as costas doendo, as mãos calejadas, e uma teimosia que nem eu mesma sabia de onde vinha. Fiz uma lista mental de prioridades, como Antônio tinha me ensinado a fazer quando o problema era grande demais para encarar de uma vez. Você não resolve o problema todo, ele dizia.
você resolve a parte mais urgente do problema. Depois a próxima. Depois a próxima. Até que um dia você olha para trás e o problema acabou, sem você perceber exatamente quando. A parte mais urgente era a água. Sem água não havia nada. Nem eu, nem os animais, nem qualquer plantação que eu sonhasse em fazer. Encontrei o poço no segundo dia, escondido atrás do galpão por um crescimento de jurema. Estava com água, graças a Deus, barrenta, mas com água. Limpei a boca do poço, afastei o mato, joguei 3 latas de pedra para assentar o fundo e esperei a água limpar. Demorou 2 dias para ficar boa. 2 dias em que eu racionei a água da cantina com uma precisão quase militar. Depois veio a cerca. O cercado dos animais estava destruído em 2 pontos e os bezerros já tinham escapado uma vez, o que significava trabalho e risco. Usei arames que encontrei enrolados num canto do galpão, tão enferrujados que me cortaram os dedos 3 vezes enquanto eu trabalhava. Aprendi a segurar diferente. Aprendi a dobrar no ângulo certo. Aprendi que arame enferrujado obedece, só não perdoa descuido. Minhas mãos ficaram em carne viva naquela primeira semana. À noite eu olhava para elas com aquela mistura de orgulho e dó que a gente sente quando o próprio corpo está pagando o preço de algo necessário. Passava um pouco de gordura de porco que tinha trazido num vidro, enrolava com um pedaço de pano limpo e dormia. E todo dia acordava antes do sol e recomeçava. Foi na segunda semana que a chuva veio. Uma chuva grossa, daquelas que o sertão guarda com ciúme e solta de uma vez, sem aviso, sem cerimônia. Entrei correndo para dentro de casa e olhei para o telhado. As 3 telhas quebradas deixavam entrar 3 fios de água que batiam no chão de barro e faziam 3 poças que foram crescendo e se encontrando no meio do cômodo. Peguei a bacia. Peguei a cantina vazia. Peguei uma lata enferrujada que estava no galpão. Coloquei cada uma debaixo de um fio. Fiquei olhando a chuva cair de dentro da minha própria casa. E por um segundo, só um segundo, dei risada. Uma risada curta, sem graça. Daquele tipo específico que acontece quando a situação é séria demais para chorar e absurda demais para não reagir. Depois parei de rir, sentei na beira da cama improvisada que tinha feito com tábuas e a manta e fiquei ouvindo a chuva. Lá fora, a esperança mugiu uma vez, longa e baixa, e os bezerros responderam com aquele berrinho miúdo que tinham. As galinhas estavam no galpão, protegidas. Tudo estava molhado e torto e improvisado, mas tudo estava vivo. Eu estava viva. E amanhã, quando a chuva passasse, eu ia subir naquele telhado e consertar aquelas telhas com as próprias mãos, mesmo sem nunca ter consertado telhado na vida, mesmo sem saber direito como, porque era o que precisava ser feito e eu era a única pessoa disponível para fazer, porque era assim que funcionava agora. Não havia mais ninguém para esperar. Havia só eu, a terra, os animais e a teimosia que Deus, por algum motivo que eu ainda não entendia completamente, tinha resolvido me dar em dose dupla. Deitei ouvindo a chuva, e pela primeira vez desde que tinha chegado àquela terra que ninguém queria, dormi sem sonhar com o que eu tinha perdido. Sonhei com o que ainda estava por vir. Fim do capítulo 2. Posso seguir agora para o capítulo 3, onde Maria começa a trabalhar a terra, erra nas primeiras tentativas com o queijo e tem o primeiro contato com os vizinhos e com o julgamento de quem não acreditava nela. É só falar. Continue 11:23. Capítulo 3. O que a terra guarda para quem insiste. Aprendi cedo que a terra não respeita pressa. Ela tem o próprio tempo, a própria lógica, a própria forma de testar quem chega com enxada na mão, achando que basta enterrar semente para colher resultado. A terra observa primeiro. Ela quer saber se você vai voltar amanhã, se vai voltar depois de amanhã, se vai continuar voltando quando não aparecer nada, quando a seca bater, quando o joelho doer e as costas reclamarem e a vontade de desistir chegar vestida de bom senso. Só depois de ter certeza de que você não vai embora, ela entrega o que tem.
Eu aprendi isso na prática, do jeito mais demorado e mais honesto que existe. O primeiro canteiro que abri ficava do lado esquerdo da casa, num pedaço de terra que recebia sol da manhã e tinha uma sombra leve no fim da tarde, que é o ideal para a horta. Usei o enxadão por 3 dias seguidos para destorroar aquela terra compactada e seca que parecia mais com tijolo do que com solo. A cada golpe subia uma poeira vermelha que entrava no nariz, nos olhos, grudava na roupa suada. No fim do 3º dia, eu tinha um canteiro do tamanho de uma sala pequena, com a terra virada e arejada, pronta para receber alguma coisa. Fiquei parada na beira olhando, com o enxadão apoiado no ombro, as costas latejando, as mãos com bolhas novas em cima das bolhas velhas que já estavam cicatrizando. Senti orgulho. Um orgulho quieto, sem testemunha, daquele tipo que não precisa de plateia, porque nasce de um lugar onde só você tem acesso. O tipo de orgulho que Antônio conhecia bem, que ele sentia quando terminava uma cerca, ou concluía um plantio, ou resolvia um problema que tinha passado a semana inteira resistindo a ser resolvido. Ele não falava muito sobre isso. Só ficava com um canto da boca levantado por um tempo, aquele sorriso pequeno e satisfeito que eu aprendi a reconhecer depois de anos olhando para ele. Naquela tarde, sozinha na beira do meu canteiro recém-aberto, eu entendi completamente aquele sorriso dele. Plantei o que tinha, algumas sementes de coentro e cebolinha que tinha trazido num saquinho de papel dobrado dentro da sacola. Pouquinhas sementes, guardadas com o cuidado de quem sabe que aquilo é o começo de tudo. Abri os sulcos com o dedo, coloquei as sementes com uma atenção quase religiosa, cobri com a terra fofa, reguei devagar com a lata que tinha adaptado como regador, furando o fundo com um prego aquecido. E esperei. Enquanto a horta não dava resposta, eu voltei a atenção para a esperança. O leite dela estava melhorando, devagar, mas melhorando. Com mais capim, com mais água limpa, com os cuidados diários que eu tinha passado a dar, ela foi ganhando algum peso, foi ganhando aquela postura diferente que um animal bem tratado tem, aquele jeito de andar que não é mais de quem está só sobrevivendo, mas de quem está começando a viver de verdade. Os bezerros cresciam visíveis. A cada semana eu via uma diferença. As pernas mais firmes, o corpo mais redondo, os olhos mais vivos. Chamei o preto de trovão, porque quando corria fazia um barulho com os cascos que ecoava no terreiro. O malhado chamei de pingo, porque tinha uma mancha branca no meio da testa do tamanho de uma moeda. Trovão e pingo viraram minha companhia. Não vou ter vergonha de dizer isso. Quando você vive sozinha, sem visita, sem conversa, os animais preenchem um silêncio que de outra forma seria insuportável. Eu conversava com eles, contava meu dia enquanto tirava o leite, reclamava do calor em voz alta enquanto cortava capim. Às vezes ria sozinha de alguma besteira que Pingo fazia, que ele tinha um jeito atrapalhado de andar que parecia proposital. Rir sozinha também é uma forma de saúde. Aprendi isso tarde, mas aprendi. Foi numa manhã de sábado, quase um mês depois que eu tinha chegado, que resolvi tentar fazer queijo. Sabia, por ter visto minha mãe fazer quando criança, que o processo envolvia coalho, sal e um pano limpo para escorrer. O problema é que saber de um jeito vago e fazer de um jeito concreto são coisas completamente diferentes, separadas por uma distância que só a prática consegue encurtar. Fui para a cidade a pé, com uns poucos trocados que tinha guardado. Comprei coalho numa farmácia pequena perto da feira. Voltei com o sol já alto e comecei. O primeiro queijo ficou duro demais. Coalho a mais, sal a mais, prensagem errada. Quando tirei do pano, parecia um tijolo branco que poderia servir de construção, mas dificilmente servia de alimento. Tentei comer mesmo assim. Consegui 2 pedaços antes de desistir. Dei o resto para as galinhas, que aceitaram sem reclamar, porque galinha não tem orgulho culinário. O segundo ficou mole demais, sem estrutura, desmanchando antes de sair do pano. O coalho era pouco dessa vez.
Compensei demais para o lado errado. Também não prestou. O terceiro ficou salgado demais. No quarto, eu errei a temperatura do leite, que estava quente demais quando coloquei o coalho. E o resultado foi uma massa granulada que parecia ricota ruim. Mas não era ricota boa tampouco. Olhei para os 4 fracassos enfileirados na mesa e respirei fundo. Antônio teria dito: erro é escola que não cobra matrícula. Aproveita enquanto pode errar barato. Escrevi num pedaço de papel as quantidades que tinha usado em cada tentativa. Qual tinha errado para que lado? O que precisava ajustar. Fiz isso com a seriedade de quem não tem margem para desperdício, porque cada tentativa usava leite que era precioso, que era o recurso mais limitado que eu tinha. No quinto queijo, acertei o ponto. Saiu redondo, firme sem ser duro, com aquele cheiro levemente ácido e bom que queijo fresco tem. Cortei uma fatia fina com a faca velha e coloquei na boca. Fechei os olhos. Era o melhor queijo que eu tinha comido na vida. E sei que isso era em parte porque eu tinha feito, em parte porque eu tinha errado 4 vezes antes de acertar, e em parte porque a fome tempera qualquer coisa de um jeito que nenhum chefe do mundo consegue reproduzir na cozinha mais cara. Mas também era bom de verdade. Senti isso no segundo pedaço, quando o estômago já estava menos vazio e eu conseguia avaliar com mais calma. Era bom. Tinha sabor limpo, textura certa, consistência que aguentaria a viagem até a feira sem desmanchar. Fiz mais 3 naquela semana. No sábado seguinte, embrulhei os 4 queijos num pano úmido, coloquei numa cesta que tinha encontrado no galpão e remendado com cipó, e fui para a feira. A feira da cidade ficava a 6 quilômetros. Fiz o caminho de madrugada para chegar cedo, porque quem chega tarde na feira encontra lugar ruim e cliente cansado. Cheguei quando o céu ainda estava cor de cinza, montei uma banquinha improvisada com uma tábua sobre 2 tijolos que o feirante ao lado me emprestou com uma cara de quem estava fazendo um grande favor. Fiquei de pé atrás da tábua com os 4 queijos na frente, esperando. Os primeiros que passaram mal olharam. Feirante novo não tem credibilidade, não tem clientela formada, não tem aquela coisa invisível mas real que é a confiança construída pela presença repetida. Você é um rosto desconhecido num lugar onde todo mundo conhece todo mundo e isso pesa. Uma mulher parou, olhou o queijo, olhou para mim. Você é nova aqui? Sou, respondi. De onde você veio? Do outro lado do córrego. Herdei uma terra ali. Ela franziu o senho. Reconheci naquele franzido uma história que ela sabia e eu não sabia que ela sabia. Você é a viúva do Antônio? Sou. Ela ficou em silêncio por um momento. Olhou de novo para o queijo. Pegou um, apertou levemente com os dedos, sentiu a textura. Quanto? Falei o preço. Ela achou caro. Eu sabia que não era caro, sabia que era o preço justo, mas não argumentei. Baixei um pouco, o suficiente para ela se sentir bem em comprar. Não o suficiente para desvalorizar o que eu tinha feito. Ela levou 2. Fui vendendo o resto ao longo da manhã, um por um, para pessoas que paravam mais por curiosidade do que por necessidade, mas que experimentavam e aprovavam. No final da feira tinha vendido tudo. Fiquei parada com o dinheiro na mão. Não era muito, não resolvia nada de grande, não pagava dívida nenhuma, não transformava a vida de ninguém, mas era meu. Tinha saído das minhas mãos, da minha insistência, dos meus 4 erros antes do acerto certo. Cada moeda ali tinha um nome. Tinha o nome do leite que eu tinha tirado de madrugada. Tinha o nome do capim que eu tinha cortado com as mãos marcadas. Tinha o nome da noite que eu tinha ficado acordada, refazendo o processo na cabeça, tentando entender onde tinha errado. Chorei no caminho de volta. Não de tristeza, não de alegria pura também. Foi um choro de alívio profundo, daquele tipo que não tem palavras suficientes para explicar para quem não viveu situação parecida. O alívio de quem descobriu que consegue, que não acabou,
que ainda tem dentro de si alguma coisa funcionando, alguma capacidade de produzir, de criar, de transformar dificuldade em resultado. Enxuguei o rosto com a barra da blusa e continuei andando. Foi mais ou menos nessa época que os vizinhos começaram a aparecer. O primeiro foi Seu Benedito, um homem de uns 70 anos, seco como galho de mandacaru, que tinha uma pequena criação do outro lado da cerca do norte. Apareceu uma tarde sem avisar, encostado no mourão da porteira, me observando trabalhar por uns 10 minutos antes de falar alguma coisa. Eu tinha percebido ele ali, mas fingi que não, porque aprendi que tem gente que precisa de tempo para decidir se vai se apresentar ou não, e apressar esse processo só atrapalha. Aquela vaca tá melhor, disse ele finalmente, com a voz rouca de quem fuma desde os 15 anos. Tá, concordei, sem parar o que estava fazendo. Ela era do finado Geraldo, tio do seu marido, vaca boa de leite quando nova. Ainda é, falei. Ele ficou em silêncio. Cuspiu no chão, olhou para o horizonte. Você sabe que vão falar, né? Disse ele então, com uma honestidade direta que eu respeitei na hora. Vão falar que mulher sozinha não se mantém em terra assim, que você vai vender barato antes do fim do ano. Parei o que estava fazendo. Olhei para ele. E o senhor? O senhor acha isso também? Ele me olhou por um momento com aqueles olhos espremidos de quem viveu tempo suficiente para não mais se impressionar fácil. Acho que ainda não sei, respondeu honestamente. Mas estou prestando atenção. E foi embora do mesmo jeito que tinha chegado, sem cerimônia. Voltei ao trabalho, mas fiquei com aquilo na cabeça. Fiquei com o peso específico do que ele tinha dito, não a parte sobre as pessoas falando, porque isso eu já sabia, já estava acostumada com o peso do julgamento alheio. Fiquei com a última parte. Tô prestando atenção. Tinha algo naquilo que era ao mesmo tempo um aviso e uma abertura. Uma porta entreaberta por onde poderia passar ajuda ou concorrência, aliança ou mais solidão. Ainda não sabia qual dos dois seria. O tempo diria. E outra vizinha apareceu alguns dias depois. Dona Luzia, que morava mais longe, do lado do morro, veio com uma vasilha de barro na mão e uma desconfiança nos olhos que ela nem se deu ao trabalho de disfarçar. Era uma mulher mais nova do que eu, uns 40 e poucos anos, com cabelos escuros e um jeito direto de falar que no começo pareceu rispidez, mas que fui entendendo que era só a forma dela. Ela não veio por visita, veio por queijo. Tinha ouvido na feira que eu estava fazendo queijo e queria saber o preço por encomenda. Conversamos na porteira por uns 20 minutos. Ela barganhou, eu segurei o preço. Chegamos num acordo que não me favorecia muito, mas que me garantia uma venda certa toda semana, o que valia mais do que a margem maior numa venda incerta. Antes de ir, ela olhou ao redor da propriedade com aquela avaliação rápida e silenciosa que mulher do campo faz, lendo a terra, os animais, o estado das cercas, o tamanho da horta, somando tudo numa equação que ela não verbalizou, mas que eu vi calculando nos olhos dela. Você consertou o telhado sozinha? Perguntou, olhando para casa. Consertei. Ela não disse nada, só fez um gesto pequeno com a cabeça que poderia ser aprovação ou surpresa, ou as duas coisas juntas. Depois foi embora com a vasilha vazia e a promessa de voltar na semana seguinte com dinheiro. Eu fiquei olhando ela se afastar pela estrada de terra e pensei que a solidão estava começando a ter brechas, pequenas ainda, finas como fresta de porta, mas brechas. A horta respondeu no 32º dia. Eu tinha contado. Marcava no batente da janela com um pedaço de carvão, um traço por dia, como se estivesse num lugar de onde precisava medir o tempo para não perder a conta. No 32º dia, quando fui regar de manhã cedo, vi os primeiros fios verdes saindo da terra. Coentro, fino como cabelo de recém-nascido, verde tão novo que parecia quase amarelo,
curvado ainda pelo peso da própria sementinha que ainda não tinha largado completamente. Ajoelhei na terra, não rezei, não exatamente, mas fiz alguma coisa que se parecia com reza, que era ficar em silêncio absoluto, olhando para aquilo com uma gratidão que não tinha palavras. A gratidão de quem precisava de uma resposta e recebeu. A gratidão de quem apostou no que não podia ver e viu a aposta ser honrada. Me levantei com os joelhos sujos de terra vermelha e fui começar o dia, porque tinha muito ainda por fazer. Sempre tinha muito ainda por fazer. E eu estava descobrindo aos poucos, contra minha própria desconfiança, que isso não era um peso, era uma razão. Vim do capítulo 3, pronto para o capítulo 4, onde a fazenda começa a tomar forma, a fama do queijo cresce, e Maria enfrenta o primeiro grande teste, uma seca que ameaça destruir tudo que construiu. É só falar. Tu continue 11:26. Capítulo 4. Quando a seca testa o que você é feito. Dizem que o sertão tem memória, que a terra guarda dentro dela o registro de tudo que já passou por cima dela. Cada seca, cada enchente, cada queimada, cada enxada que entrou fundo e cada semente que não nasceu. A terra guarda tudo isso em silêncio, sem reclamar, sem pedir explicação, e de vez em quando menos se espera, ela lembra. Ela lembra de um jeito que não deixa dúvida de quem manda. Eu aprendi isso no 2º ano, quando achei que já tinha aprendido o suficiente para confiar no chão que pisava. O chão resolveu me ensinar que confiança demais é o começo do tropeço. O 2º ano tinha começado bem. Melhor do que eu esperava, melhor do que qualquer pessoa razoável teria o direito de esperar, dada a situação em que eu tinha chegado. A esperança estava forte, produzindo leite com regularidade, e os 2 bezerros, Trovão e Pingo, tinham crescido o suficiente para começar a me dar alguma esperança real de futuro. Trovão, especialmente, tinha virado um animal bonito, com aquela cor preta lustrosa que vaca bem tratada tem, e mais de um vizinho já tinha perguntado se eu pensava em vender. Não pensava, ainda não. Tinha adquirido mais 3 galinhas poedeiras numa troca com seu Benedito, que aceitou 2 queijos por semana durante 1 mês em pagamento. A horta tinha se expandido do canteiro original para uma área 3 vezes maior, com cebolinha, coentro, maxixe, quiabo e uma fileira inteira de pimentão que tinha se dado surpreendentemente bem naquela terra que eu ainda estava aprendendo a conhecer. Comecei a plantar milho numa área maior, do lado leste da propriedade, onde a terra era mais funda e mais escura. Plantei feijão nas bordas, como minha mãe fazia, dizendo que feijão na borda protegia o milho do vento, e os 2 se ajudavam no crescimento. Nunca soube se isso era agronomia ou superstição, mas fiz do jeito dela porque algumas heranças você guarda não porque entende, mas porque são da pessoa que você amou. O queijo tinha virado uma coisa conhecida na região. Dona Luzia comprava toda semana, pontual, sem falhar. Apareceram mais 2 clientes fixas, uma professora da escola municipal que mandava a filha buscar as cestas e uma mulher chamada Aparecida que revendia na mercearia do marido e que tinha uma habilidade comercial que eu observava com admiração silenciosa. Aparecida sabia vender, sabia encontrar o ponto exato entre o preço que o cliente aceita e o preço que vale a pena cobrar, e fazia isso com uma naturalidade de quem nasceu sabendo. Fui aprendendo com ela também. Aprendi que vender não é pedir favor, que colocar preço justo no próprio trabalho não é ganância, é respeito por si mesmo, que produto bom não precisa de desculpa. Tinha dias em que eu chegava da feira com dinheiro suficiente, não só para comprar o que precisava, mas para guardar um pouco. Guardava numa lata de metal com tampa de rosca que escondia debaixo de uma tábua solta no assoalho. Não era muito, mas crescia. Devagar, com a paciência de quem aprendeu que devagar também chega. Foi nessa época que seu Benedito parou de só observar e começou a ajudar.
não de um jeito explícito, não com declaração nenhuma. Aparecia de manhã cedo, às vezes, sem avisar, e simplesmente começava a trabalhar do lado de cá da cerca, consertava alguma coisa que eu ainda não tinha conseguido chegar, ajudava a mover uma pedra grande que estava no caminho da horta. Uma vez passou o dia inteiro me ensinando a fazer uma composteira do jeito certo, misturando esterco com palha seca e terra, explicando com uma paciência de professor o processo de decomposição com palavras simples de quem sabe pela experiência e não pelo livro. Nunca aceitou pagamento. Quando eu tentava, ele desconversava, mudava de assunto, fingia que não tinha ouvido. Aprendi a não insistir. Aprendi que tem uma linguagem de ajuda que o interior conhece bem, que é a ajuda que não faz cerimônia, que não quer reconhecimento, que aparece e faz e vai embora sem esperar obrigada. Eu não falei obrigada com palavras. Mandei queijo. Ele aceitou o queijo. Ficamos assim, num entendimento silencioso que não precisava de contrato. A seca chegou em junho. Não chegou de repente, como às vezes acontece. Chegou do jeito mais traiçoeiro que a seca tem de chegar, que é devagar, quase imperceptivelmente, dia após dia sem chuva, uma semana sem chuva, 2 semanas, 1 mês, e quando você percebe que é seca de verdade, já está fundo demais. O primeiro sinal foi o córrego. O fio de água que já era fino ficou mais fino ainda, depois sumiu por 3 dias, voltou por 2, sumiu de vez. O leito de pedras brancas ficou completamente seco, com aquela aparência abandonada de coisa que um dia foi rio e agora é só uma memória no formato da terra. Depois foi a horta. O maxixe foi o primeiro a mostrar sofrimento, as folhas virando para o lado de baixo, aquele movimento defensivo que a planta faz quando está tentando reduzir a evaporação. Depois o quiabo ficou com as folhas amarelando nas bordas. O pimentão parou de crescer, ficou parado no tamanho que estava, como se tivesse congelado, esperando alguma decisão. Comecei a racionar a água do poço. Acordava mais cedo ainda, antes do céu clarear, e carregava balde após balde em silêncio, regando com parcimônia, colocando água na base da planta, não na folha, cobrindo a terra com palha seca para reter a umidade, fazendo tudo o que sabia e tudo o que fui aprendendo às pressas nos dias seguintes. Seu Benedito apareceu numa manhã com a cara fechada. "Tá feio", disse ele, olhando para o céu sem nuvem. "Tá", concordei. "Poço vai cair. Sempre cai quando a seca pega assim." Olhei para ele. "Quando o senhor viu a última igual a essa?" Ele pensou. Esfregou o queixo rasposo com a mão. "Uns 12 anos. Aquela matou metade da criação de todo mundo por aqui." Fiquei em silêncio processando isso. "E o que eu faço?" Ele me olhou com aquela expressão de quem está prestes a dizer algo que sabe que vai doer, mas que precisa ser dito. "Você vai ter que escolher o que salva", disse ele simplesmente. "Não dá para salvar tudo. Água não vai dar. Você escolhe o que é mais importante e concentra a água naquilo. O resto você deixa ir." Deixa ir. 2 palavras que pesavam toneladas. Passei aquela noite sem dormir, sentada na varanda, olhando o céu seco estrelado, fazendo as contas que não queria fazer. Se o poço caísse, quanto tempo eu tinha? Com a água que tinha guardada em latas e bacias, quantos dias? O que era mais importante, a horta ou os animais? Se tivesse que escolher entre o milho que estava crescendo e a esperança, o que escolhia? E se o leite secasse com a seca, o que acontecia com o queijo, com as clientes, com o dinheiro da latinha debaixo do assoalho? A angústia tem um jeito específico de trabalhar de madrugada. De madrugada ela pega cada possibilidade ruim e examina com uma lupa, aumenta tudo, conecta um problema com outro até você ter na frente um cenário de catástrofe total que parece inevitável e próximo. Eu conhecia esse trabalho da angústia. Já tinha passado por ele muitas vezes na vida. A diferença é que dessa vez eu não deixei ela terminar o serviço. Em algum momento antes do amanhecer, eu tomei uma decisão que não foi dramática, não foi revelação,
Foi só uma escolha prática feita por alguém que não tinha mais energia para ter medo. Eu ia priorizar os animais. A horta eu ia reduzir ao mínimo, salvar só o que dava com pouca água, deixar o resto ir como seu Benedito tinha dito. O milho eu cobriria de palha e torcia. O feijão era mais resistente, aguentaria mais. Mas a esperança, trovão, pingo e as galinhas, esses eu ia defender com toda a água que eu tivesse enquanto tivesse. Porque animal que morre não volta. Planta que morre você replanta. Foram 53 dias de seca. Contei cada um. O poço caiu no 30º dia, como seu Benedito tinha previsto. De manhã desci o balde e ele voltou com metade do que costumava trazer, barrento e lento. Na tarde, o nível tinha baixado mais. Na manhã seguinte, era só barro. Fiquei parada na beira do poço seco, olhando para o fundo, como se olhar com força suficiente pudesse fazer a água aparecer. Não apareceu. Seu Benedito soube antes de eu contar. Apareceu de tarde com um carro velho emprestado do filho e me levou até uma cisterna que ele conhecia, a 8 quilômetros, que ainda tinha água. Enchemos todos os tambores e galões que eu tinha conseguido juntar, voltamos fazendo aquele caminho de terra devagar para não derramar, e eu calculei mentalmente que tinha água para uns 10 dias se racionasse com rigor absoluto. Racionei com rigor absoluto. Parei de tomar banho completo. Usava um pano molhado de manhã e pronto. A água era para os animais e para beber, nessa ordem. Cozinhava com o mínimo. Reaproveitava a água do cozimento da mandioca para regar o que sobrava da horta. A esperança percebeu que algo estava errado. Animal percebe. Não sei explicar como, mas percebe. Ela ficou mais quieta, me seguia mais com os olhos quando eu andava pelo terreiro, como se estivesse monitorando, como se soubesse que a situação dependia de mim e estivesse avaliando se eu estava dando conta. Eu falava com ela enquanto trabalhava. Vai ficar bem, eu dizia. Já passei por coisa pior. Nós já passamos. Ela me olhava com aqueles olhos grandes e escuros e ficava em silêncio, que é a resposta mais honesta que existe. Na metade da seca, apareceu o comprador. Um homem que eu não conhecia, gordo, com chapéu de couro e um jeito de andar que ocupava mais espaço do que precisava, chegou na porteira numa tarde quente com um sorriso que não chegava nos olhos. Disse que tinha ouvido que eu estava com dificuldade, disse que estava interessado em comprar a propriedade, que ia me fazer uma oferta justa, que eu era uma mulher sozinha e que terra assim, sem infraestrutura adequada, era muito trabalho para uma pessoa só, principalmente numa seca como essa. Fiquei ouvindo, não interrompi, não concordei, não discordei. Fiquei do lado de cada porteira com os braços cruzados e o rosto neutro, deixando ele falar até terminar, que é uma coisa que aprendi a fazer ao longo da vida. Deixar o outro revelar completamente o que quer antes de você responder, porque a revelação completa te dá mais informação do que a resposta parcial. Quando ele terminou, perguntei o valor. Ele falou, era baixo, muito baixo. Era o valor de quem estava apostando que eu estava desesperada o suficiente para aceitar qualquer coisa. Era o valor de quem tinha feito o cálculo de que uma mulher sozinha, numa seca, sem poço, sem apoio, ia ceder por medo do que viria a seguir. Fiquei olhando para ele por um momento. Pensei na manhã em que tinha chegado aqui com uma mala e uma sacola. Pensei nas mãos cortadas pelo arame enferrujado. Pensei nos 4 queijos ruins antes do queijo bom. Pensei nos 32 dias esperando o coentro nascer. Pensei na esperança olhando para mim com aqueles olhos que perguntavam se eu estava dando conta. Pensei nos cunhados rindo. Não, disse eu. Simples assim. Uma palavra, sem raiva, sem discurso, sem necessidade de explicar os motivos para alguém que não merecia a explicação. Ele tentou argumentar. Falou de risco, falou de dificuldade, voltou a mencionar que eu estava sozinha como se solidão fosse uma fraqueza, em vez de uma condição que eu tinha aprendido a transformar em força. A porteira está ali, falei apontando.
Ele foi, e eu fui buscar mais água. A chuva voltou no 53º dia. Veio de tarde, com aquele vento que muda de direção antes da chuva boa, aquele vento que cheira diferente, que carrega a umidade de longe e te avisa antes de chegar. Eu estava no terreiro quando senti. Parei o que estava fazendo. Levantei o rosto para o céu que estava fechando do lado do poente. A primeira gota caiu no meu braço. Fiquei parada, deixando cair. A segunda no ombro. A terceira no rosto. E então abriu de vez aquela chuva grossa e séria que o sertão guarda para quando decide que é hora, que lava tudo de uma vez com uma generosidade exagerada que parece querer compensar toda a ausência de uma vez. Fiquei parada na chuva. Molhei até os ossos. Não entrei. Não corri para cobrir nada. Fiquei parada no meio do terreiro, com os braços abertos e o rosto levantado para o céu. E deixei aquela chuva me lavar de tudo que os 53 dias tinham depositado em cima de mim. O cansaço, o medo de madrugada, a conta que não fechava, a oferta baixa do homem gordo, a esperança me olhando com os olhos perguntando se eu dava conta. Dei conta. A chuva me respondia que sim. Trovão berrou no cercado, aquele berro comprido e alto que ele dava quando estava agitado. As galinhas saíram correndo para debaixo do beiral, cacarejando. A esperança levantou o focinho para o céu, molhando-o pelo escuro, e ficou quieta, recebendo. E eu chorei dentro da chuva, que é o único lugar onde se pode chorar sem que ninguém veja, onde as lágrimas e a água do céu se misturam e se tornam a mesma coisa, onde o choro não tem vergonha de ser choro porque a chuva cobre tudo com uma honestidade maior que a nossa. Chorei por tudo, pelo Antônio que não estava ali para ver, pelo Lucas que teria adorado aquela chuva, que adorava pular poça e sair enlameado, por mim mesma, por aquela versão de mim que tinha chegado aqui com uma mala e um rosto que não sabia ainda o que ia encontrar. E quando o choro terminou, quando ficou só a chuva, respirei fundo com aquele ar úmido e limpo que só existe durante a chuva no sertão, aquele ar que parece o próprio cheiro do recomeço. Fui para dentro me trocar. Amanhã tinha trabalho. Sempre tinha trabalho. E eu nunca tinha sido tão grata por isso. Fim do capítulo 4. Pronto para o capítulo 5, onde a fazenda finalmente floresce, os relacionamentos com os vizinhos se aprofundam, e Maria começa a entender que construiu algo maior do que terra e animais. É só falar. Continue 11:29, capítulo 5. O que nasce depois da seca. Existe uma coisa que só quem passou por seca de verdade conhece. Não é a alegria da chuva quando ela volta. Essa todo mundo imagina, todo mundo entende sem precisar ter vivido. É outra coisa. É o que acontece nos dias seguintes, quando a terra que estava cinza e dura começa a responder, quando o verde aparece em lugares que você tinha desistido, quando a vida insiste em voltar de onde você tinha certeza que tinha ido embora para sempre. É uma espécie de espanto. Um espanto silencioso e profundo de quem vê a resistência da vida e reconhece nela alguma coisa de si mesmo. Fiquei com esse espanto por semanas depois da seca. Acordava cedo, como sempre, mas antes de começar o trabalho, eu ficava uns minutos parada olhando ao redor, olhando o verde que voltava. O capim novo saindo da terra ressecada com aquela cor impossível de tão viva. As plantas da horta que eu tinha dado por perdidas, brotando de novo do caule que parecia morto, mas guardava dentro dele uma teimosia maior do que a aparência sugeria. A terra é teimosa. Aprendi isso na seca e nunca mais esqueci. O poço encheu 2 semanas depois da chuva. Desci o balde numa manhã e ele voltou pesado, cheio, com aquela água limpa e fria que Poço Fundo tem, aquela água que sabe diferente de qualquer outra água, porque carregou tempo e terra e escuridão antes de chegar até você. Tirei o balde, bebi direto com as mãos em concha, deixei escorrer pelo queixo e pelo pescoço. Dei graças, não sei exatamente para quem ou para quê. Para Deus, talvez. Para a terra, talvez.
Para Antônio, que de algum lugar que eu não consigo nomear, mas consigo sentir às vezes, me parecia estar presente nas horas em que eu mais precisava de alguma coisa que não sabia pedir. Naquela manhã, com o poço cheio e o verde voltando ao redor, fiz uma promessa silenciosa. Ia crescer, não do jeito apressado e inseguro de quem tem medo de perder o que tem. Ia crescer do jeito certo, com planejamento, com cuidado, com o mesmo rigor que tinha aprendido a aplicar em tudo desde que tinha chegado àquela terra. Ia crescer porque havia espaço, havia possibilidade, e havia em mim uma capacidade que a seca tinha testado e confirmado. Comecei pelo curral. O cercado velho que tinha remendado com arame enferrujado no começo não aguentaria muito mais tempo. Precisava de um curral de verdade, com mourões firmes, com arame novo, com porteira que abrisse e fechasse sem precisar de força sobrenatural. Levei 3 semanas fazendo sozinha, com a ajuda ocasional de seu Benedito, que aparecia e desaparecia como sempre, sem anunciar, sem explicar, simplesmente presente quando a tarefa era grande demais para uma pessoa só. Quando o curral ficou pronto, eu fiquei parada na frente dele por um bom tempo. Era simples. Era básico. Não tinha nada de extraordinário numa cerca com mourões e arame. Mas era sólido, era permanente de um jeito que as remendações anteriores não eram. Era uma coisa construída para durar, não para resolver o problema de hoje e torcer para amanhã não precisar de mais. E essa diferença entre construir para durar e remendas para sobreviver era uma diferença que eu estava começando a entender como a mais importante de todas. Foi depois do curral novo que Trovão me deu o primeiro presente de verdade. Tinha passado quase 2 anos desde que eu tinha chegado, e Trovão estava grande, forte, com aquela musculatura que boi criado solto tem, diferente do boi de confinamento, com uma saúde que se via de longe. Um vizinho de uma propriedade maior, do outro lado da estrada, veio até a porteira um dia e perguntou se eu topava um cruzamento. Tinha uma vaca dele que precisava de reprodutor. Queria usar o Trovão. Negociamos por meia hora na sombra do jatobá torto, que tinha virado minha sala de reuniões improvisada, porque era embaixo dele que as conversas importantes aconteciam. Chegamos num acordo que me deixou satisfeita, que era a palavra certa, não exultante, não aliviada, mas satisfeita, que é o sentimento de quem negociou com dignidade e saiu com o que era justo. Quando o homem foi embora, sentei embaixo do jatobá ainda, sozinha, e fiquei pensando em como as coisas tinham mudado. 2 anos atrás, eu não tinha nada para negociar. Cheguei aqui com uma vaca magra e a disposição de não morrer. Agora, eu tinha um reprodutor que outros queriam. Tinha um queijo que pessoas buscavam. Tinha uma terra que estava produzindo, uma horta que abastecia minha mesa e gerava excedente para vender, animais saudáveis que se multiplicavam com uma velocidade que às vezes me surpreendia. Tinha construído alguma coisa. Do zero, com as mãos, com erro e acerto e erro de novo, com insônia e calor e seca e chuva, dentro de casa por telhado furado, com o dinheiro contado moeda por moeda guardado numa lata debaixo do assoalho. Tinha construído. Dona Luzia voltou a ser vizinha de uma forma mais próxima nessa época. Tinha começado como cliente, depois virou uma presença regular, e aos poucos foi se tornando uma coisa que eu não esperava encontrar naquela terra e naquela fase da vida. Uma amizade. Não foi rápido. Não foi fácil. As duas éramos mulheres que tinham aprendido a desconfiar do mundo por motivos diferentes, mas igualmente válidos. E desconfiança não some só porque você passa a tomar café na casa da outra pessoa toda semana. Mas o café ajudou. Ela começou a aparecer às sextas de tarde, que eram minhas tardes mais livres, quando o queijo já estava feito e pronto para ser buscado, e a horta estava regada e o serviço mais urgente estava resolvido. Sentávamos na varanda com 2 xícaras de café forte e conversávamos. Às vezes por 1 hora, às vezes por 2, às vezes até o sol se pôr de vez e as sombras tomarem conta do terreiro.
Ela me contou da vida dela aos poucos, do jeito que se conta o que é importante, não de uma vez, mas em pedaços, em fragmentos que você vai entregando na medida em que a confiança vai sendo construída. O marido que tinha ido embora sem explicação quando o filho tinha 3 anos. Os anos criando o menino sozinha. A terra que era herança da mãe e que ela tinha mantido por teimosia pura, sem saber muito bem porquê, só sabendo que não ia deixar ir. Reconheci nela o mesmo fio que corria em mim. Aquela teimosia específica de quem não se vê como vítima, mas sabe que foi colocada em situações que exigiram mais do que era justo exigir. Aquela dignidade cansada de quem carregou peso demais, por tempo demais, mas carregou, não largou no meio do caminho, não pediu para outro carregar, carregou com as próprias costas e chegou. Não falamos sobre isso diretamente. Não precisamos. Algumas conversas mais importantes acontecem nas entrelinhas, no silêncio entre uma frase e outra, no jeito que a pessoa segura a xícara quando está chegando perto de algo difícil. Eu e Luzia tínhamos ficado boas em ler essas entrelinhas uma na outra. Uma tarde ela olhou para mim com aquela franqueza direta que era o jeito dela e disse: "Você sabe que as pessoas da cidade falam de você? Falam bem ou mal?" Perguntei. "As duas coisas, depende da pessoa." Sorri. "Então tá normal." Ela deu uma risada curta, genuína, daquele tipo que sai antes que a pessoa decida se vai rir ou não. "Falam que você é teimosa demais. Falam certo. Falam que você não pede ajuda quando precisa. Também falam certo." Ela me olhou. "Isso não é sempre qualidade, Maria." Fiquei em silêncio por um momento. Bebi um gole de café. "Eu sei", disse finalmente. "Tô aprendendo." E era verdade. Estava aprendendo. Aprendendo que pedir ajuda não é fraqueza, que receber não diminui quem você é, que a independência que eu tinha cultivado com tanto cuidado podia virar uma prisão se eu não soubesse quando abrir a porta dela. Aprender isso aos 54 anos é tarde, por um lado. Por outro lado, nunca é tarde. Seu Benedito adoeceu em julho. Não foi grave, mas para um homem de 70 e poucos anos, qualquer doença tem um peso diferente, uma gravidade que não é só física. É como se o corpo aproveitasse a fragilidade para lembrar a pessoa de que não é eterno. E essa lembrança, dependendo da pessoa, pode ser devastadora. Ele ficou 10 dias sem aparecer. No 5º dia, eu fui até a propriedade dele. Encontrei ele sentado numa cadeira de balanço na varanda, mais magro do que costumava ser, com uma tosse que vinha do fundo do peito e que ele tentava disfarçar quando me viu chegar. Levei um pote de caldo de galinha que tinha feito de manhã, com aquela galinha velha que eu tinha guardado exatamente para isso, porque caldo de galinha velha tem uma força que galinha nova não tem, e isso não é superstição, é verdade de cozinha que qualquer mulher do campo sabe. Ele olhou para o pote, olhou para mim. Não disse obrigado, disse: "Você veio a pé?" "Vim. São 2 quilômetros. Eu sei contar, seu Benedito." Ele ficou em silêncio por um momento. Então virou o rosto para o lado, e eu vi, de relance, antes dele controlar, uma coisa que não esperava ver naquele homem seco e duro como galho de mandacaru. Vi que estava emocionado. Fingi que não vi. Deixei o caldo, arrumei a cozinha dele, que estava um caos de homem doente sozinho, varri a varanda e fui embora sem fazer cerimônia. No caminho de volta, eu pensei em quantas formas de gentileza existem no mundo que nunca aparecem em nenhum livro porque são simples demais, ordinárias demais, pequenas demais. 2 quilômetros a pé com um pote de caldo. Mas às vezes é exatamente isso. No fim do 2º ano, eu fiz um inventário, não com papel e caneta, não formalmente. Fiz do jeito que sempre fiz as coisas importantes, mentalmente, sozinha, sentada na varanda num fim de tarde, com o sol laranja cobrindo tudo aquela luz que transforma o ordinário em bonito. Tinha a esperança, mais forte do que nunca.
produzindo leite com consistência. Tinha trovão e pingo, que tinham virado parte do coração da propriedade, cada um do seu jeito. Tinha 12 galinhas onde antes eram 7. Tinha uma horta que abastecia minha mesa e gerava venda toda semana na feira. Tinha o milho que tinha sobrevivido à seca e produzido o suficiente para guardar semente boa para o próximo plantio. Tinha clientes que me esperavam toda semana com dinheiro na mão. Tinha Luzia do lado de cá da cerca de vez em quando. Tinha seu Benedito do outro lado, de volta da doença, voltando a aparecer sem avisar como sempre fez. Tinha uma casa que ainda era simples, mas que era minha, que eu tinha consertado pedaço por pedaço com as próprias mãos, onde cada remendo na parede tinha uma história que só eu sabia contar. E tinha eu, uma mulher que tinha chegado aqui com tudo que havia perdido marcado no rosto e que tinha encontrado nessa terra que ninguém queria uma razão que não sabia que ainda estava procurando. Não era riqueza, não ainda. Mas era vida. Era uma vida construída, não recebida, conquistada, não herdada. Feita com erro e acerto e cansaço e teimosia e aquela fé teimosa e às vezes irracional de quem não tem certeza de onde vai chegar, mas sabe que não vai parar antes de chegar. Olhei para o horizonte que estava ficando roxo com o fim do dia. Pensei em Antônio. Pensei que ele teria gostado de ver isso. Teria ficado quieto do lado de mim, olhando do mesmo jeito que eu estava olhando. E depois teria dito alguma coisa simples e certa, como ele sempre dizia. Teria dito: "A terra não mente, Maria." E eu teria respondido: "Não mente, não." Fiquei ali até o último fio de luz sumir. Depois entrei, acendi o lampião e comecei a planejar o terceiro ano, porque havia muito ainda por fazer. E eu finalmente tinha deixado de sentir isso como peso. Sentia como direção. Fim do capítulo 5. Pronto para o capítulo 6, o capítulo final, onde Maria olha para tudo que construiu, fecha o ciclo com os que duvidaram e entende o verdadeiro significado do que herdou. É o capítulo do amadurecimento da paz conquistada e da herança que ela mesma vai deixar. É só falar. Continue 11:32, capítulo 6. A herança que eu mesma construí. O terceiro ano começou com uma novidade que eu não esperava. Uma manhã de março, cedo, quando o orvalho ainda estava nas folhas e o sol mal tinha decidido aparecer, ouvi um carro parando na estrada de terra do lado de fora da propriedade. Não era comum. Visita de carro era coisa rara por aqui, onde a maioria das pessoas chegava a pé ou de bicicleta ou numa moto velha que fazia mais barulho do que andava. Carro de verdade era evento. Fui até a porteira enxugando as mãos no avental. Era o cunhado mais velho, o que tinha rido. Ficou do lado de fora do carro com o chapéu na mão, numa postura que eu nunca tinha visto nele antes e que levei um segundo para reconhecer porque estava acostumada a vê-lo diferente. Era uma postura de desconforto. De alguém que foi até um lugar que não queria ir para fazer uma coisa que não queria fazer, mas foi porque alguma coisa dentro dele, talvez a última parcela de decência que a vida ainda não tinha consumido, disse que precisava. Ficamos nos olhando por um momento através da porteira fechada. Eu não abri, não por maldade, não por vingança, mas porque aprendi que porteira aberta ou fechada diz muita coisa antes de qualquer palavra ser dita. E eu queria que aquela conversa começasse do jeito certo, com a clareza exata de onde cada um estava. "Maria", disse ele. "Olívio", respondi. Ele olhou além de mim para a propriedade atrás das minhas costas. Vi os olhos dele percorrendo tudo. O curral novo, a horta que estava verde e organizada, a casa com as paredes caiadas de branco que eu tinha feito mês passado com cal e paciência. A Esperança pastando tranquila com as vacas novas ao lado, porque Esperança tinha virado mãe 2 vezes desde que eu tinha chegado. E as filhas dela eram tão bonitas quanto ela tinha sido quando jovem, antes de eu a encontrar quase no osso. Vi os olhos dele calculando, não conseguiu esconder completamente.
Nenhum de nós consegue esconder completamente quando a realidade contradiz o que a gente tinha certeza que era verdade. Cresceu bastante, disse ele, com uma voz que tentava ser neutra, mas não era. Cresceu, concordei. Silêncio. Ele virou o chapéu nas mãos 2 vezes. 3. Eu vim. Começou, parou, recomeçou. Eu vim porque achei que devia. Esperei. Aquilo que falei. Naquele dia. Que você não duraria 1 mês. Fiquei quieta. Não foi certo, disse ele. E então, depois de uma pausa que tinha o peso de um homem engolindo uma coisa grande que não estava acostumado a engolir, me desculpa. Fiquei olhando para ele. Procurei dentro de mim por raiva e não encontrei muita. Encontrei alguma, não vou mentir, um resíduo velho que ficou guardado no fundo, como fica tudo que a gente não processa completamente. Mas raiva suficiente para rejeitar o que ele tinha vindo oferecer, não. Raiva suficiente para fazer ele se sentir mal com propósito, não. Porque a verdade é que o que ele tinha dito naquele dia, com aquela risada e aquele desprezo, tinha me machucado. Tinha acendido uma chama que me fez levantar mais cedo, trabalhar mais duro, insistir quando o cansaço dizia que era hora de parar. Então, de um jeito torto e involuntário, ele tinha contribuído. Não ia agradecer por isso, mas também não precisava guardar. Abri a porteira. Café tá quente, disse eu, se quiser. Ele ficou me olhando por 1 segundo como se não esperasse isso. Depois colocou o chapéu de volta na cabeça com um gesto que era quase um aceno de gratidão. Tomamos café na varanda sem falar muito. Ele perguntou sobre a criação. Respondi. Perguntou sobre a horta. Respondi. Não foi uma conversa fácil, nem uma conversa boa, não chegou a ser. Mas foi honesta, que às vezes é o máximo que se pode pedir. Quando foi embora, eu fiquei na varanda olhando o carro sumir na poeira da estrada e senti que fechei alguma coisa. Não perdoei no sentido de esquecer. Não esqueço. Não é da minha natureza esquecer, e não vejo virtude em fingir que as coisas não aconteceram como aconteceram. Mas soltei, que é diferente. Soltar não é apagar. Soltar é decidir que aquilo não vai mais ocupar espaço dentro de você, que poderia ser usado para coisa melhor. Soltei e voltei ao trabalho. No meio do 3º ano, Dona Luzia me trouxe uma proposta. Sentamos embaixo do jatobá torto, como de costume, mas dessa vez ela trouxe papel e caneta além do café, o que já indicava que a conversa seria diferente das outras. Ela tinha uma ideia. Tinha pensado durante semanas antes de trazer. Eu conhecia ela o suficiente para saber disso. Luzia não falava antes de ter pensado bem. Era uma qualidade dela que eu admirava e tentava imitar. A ideia era uma venda conjunta. Os queijos meus, as compotas e conservas que ela fazia com as frutas do pomar dela, os ovos meus, as ervas medicinais que ela cultivava com um conhecimento que vinha da mãe e da avó dela. Tudo junto, numa barraca maior na feira, com uma identidade, com um nome. Produto de mulher que faz, ela disse com aquela objetividade dela. Tem gente que paga mais por isso, por saber de onde vem e quem fez. Olhei para ela. Você pensou em nome? Pensei. Ela virou o papel que tinha trazido. Tinha escrito ali com aquela letra grande e decidida. Fazenda das Teimosas. Fiz uma pausa. Depois dei uma risada. Uma risada de verdade, daquelas que sobem do estômago antes de você decidir se vai rir. Fazenda das Teimosas, repeti. Você tem uma objeção? Ela perguntou séria, mas com um brilho no olho. Nenhuma, disse eu. Nenhuma objeção. Assinamos o acordo naquele dia embaixo do jatobá, não num papel formal, não com advogado, mas com um aperto de mão firme que para mim valia mais do que qualquer documento. Porque aperto de mão entre pessoas que se conhecem de verdade carrega um peso que papel nenhum carrega. Papel você pode questionar, pode contestar, pode rasgar. Aperto de mão entre pessoas de palavra você carrega na memória e na consciência.
que são lugares muito mais difíceis de adulterar. A fazenda das teimosas foi para a feira no sábado seguinte com uma barraca maior, produtos organizados, uma faixa que Luzia tinha feito com um pano velho e tinta que o filho dela tinha em casa. Vendemos tudo antes do meio-dia. Seu Benedito morreu em setembro. Foi de madrugada, quieto, do jeito que ele tinha vivido. O filho veio me avisar de manhã cedo, um rapaz de uns 40 anos que eu mal conhecia, mas que tinha os mesmos olhos espremidos do pai, a mesma economia de palavras, o mesmo jeito de dizer muito com pouco. Fui ao velório. Sentei perto do caixão por um bom tempo, em silêncio, que era a língua que eu e seu Benedito mais falamos durante todo o tempo que nos conhecemos. Pensei nele aparecendo na porteira sem avisar, nas ferramentas que ele me ensinou a usar do jeito certo. No dia que ficou comigo, o dia inteiro fazendo composteira, explicando com a paciência de professor. No caldo de galinha que ele recebeu sem dizer obrigado, mas com os olhos que disseram mais do que obrigado. Pensei em como às vezes as pessoas mais importantes da nossa vida chegam sem anunciar e vão sem cerimônia, e deixam uma marca que a gente só consegue medir depois que elas foram. No enterro, quando o filho me agradeceu por ter ido, eu disse: seu pai foi bom para mim quando não precisava ser. Não podia não vir. O filho me olhou com aqueles olhos do pai. Ele falava de você, disse ele. Falava que você ia longe. Engoli o choro. Ele me ensinou muito do que eu sei sobre essa terra. Ele sabia, disse o filho simplesmente. Ele sabia que ensinava. Voltei para casa sozinha, pelo caminho de terra que já conhecia tão bem, que andava nele no escuro sem tropeçar. O céu estava cheio de estrelas, com aquela abundância que o interior tem e a cidade esqueceu. Fui andando devagar, sem pressa, deixando os pensamentos irem e virem sem tentar controlar. Pensei em quantos tinham ido. Antônio, Lucas, minha mãe, seu Benedito agora. E eu continuava. Não com a culpa de antes, aquela culpa sorda de quem está viva enquanto os outros foram. Com outra coisa, com uma responsabilidade. Como se cada pessoa que tinha ido tivesse deixado em mim um pedaço da história delas, e eu tivesse a obrigação de carregar esses pedaços com dignidade, de vivê-los de um jeito que fizesse sentido, de não desperdiçar o tempo que eles não tiveram mais. Cheguei em casa, acendi o lampião. Sentei na cadeira de Antônio, que eu tinha trazido desde o começo e que ficava na cabeceira da mesa, que era o lugar onde ele sempre sentou durante 40 anos de almoços e jantares e conversas e silêncios compartilhados. Sentei na cadeira dele e fiquei quieta por um longo tempo. Depois levantei, lavei o rosto e fui dormir. 4 anos depois de ter chegado com uma mala e uma sacola, eu estava sentada no mesmo banco da prefeitura onde anos atrás eu tinha assinado os papéis da herança, mas dessa vez por outro motivo. Tinha formalizado a Fazenda das Teimosas como microempresa rural. Eu e Luzia juntas com um contador que Aparecida nos indicou, um homem paciente que explicou tudo 3 vezes sem reclamar e que não nos tratou como mulheres que não entendiam de negócio, o que não era coisa garantida. O processo tinha demorado meses, tinha exigido documentos que eu não tinha e precisei correr atrás. Tinha exigido paciência com burocracia, que é a coisa que menos tenho, mas que aprendi a fingir que tenho quando necessário. Tinha exigido dinheiro que eu tinha na lata embaixo do assoalho, que depois foi para uma conta bancária em nome próprio, o que foi uma emoção específica que não esperava sentir. Ver meu nome num documento bancário. Maria das Dores, titular de uma conta, responsável por um negócio, 56 anos, primeira conta bancária em nome próprio. Nunca é tarde. Quando saí da prefeitura com os documentos na mão, Luzia estava do lado de fora me esperando. Ela não tinha precisado entrar, era minha parte do processo. Ficou do lado de fora e quando me viu aparecer com o papel, ela levantou uma sobrancelha. Ficou?
Ficou, confirmai. Ela deu aquele sorriso contido, que era o sorriso máximo dela, o equivalente em luzia de qualquer outra pessoa pulando de alegria. Fomos tomar café. No fim do 4º ano, eu fiz o inventário de novo. Dessa vez com papel e caneta, sentada à mesa numa tarde de domingo, com o caderno novo que tinha comprado na papelaria da cidade, aquele tipo de caderno de capa dura que você compra quando quer que o que vai escrever dure. Escrevi tudo. A esperança, que tinha 11 anos agora, e estava forte e serena com aquela autoridade tranquila das fêmeas mais velhas do grupo, a que as outras seguem não por força, mas por respeito conquistado. 14 vacas ao todo, contando as filhas e netas dela. Trovão vendido no 3º ano por um valor que me fez sentar quando o homem falou o número. Pingo ainda lá, teimoso como o nome que dei a ele, nunca indicou, mas que confirmou com a vida. 23 galinhas. A horta que tinha dobrado de tamanho mais uma vez. O pomar pequeno que eu tinha começado no 2º ano, com mudas que seu Benedito me deu antes de partir, como se soubesse que ia, como se quisesse deixar alguma coisa viva atrás. As manga e as laranja já dando fruto. A goiaba, que tinha tomado conta de um canto do quintal, com aquela exuberância generosa que goiabeira tem. O queijo, que tinha virado o produto mais pedido da Fazenda das Teimosas, que tinha aparecido numa reportagem pequena num jornal da cidade com uma foto minha, e de Luzia que saiu torta, mas que eu guardei dobrada dentro da Bíblia da minha mãe, porque era o lugar onde eu guardava as coisas mais importantes. A casa que tinha ganhado 2 cômodos novos, que eu tinha construído com um pedreiro jovem da cidade, que cobrou um preço justo e trabalhou bem. Piso de cimento liso, janelas com vidro, telhado sem buraco nenhum há 2 anos. A lata embaixo do assoalho que tinha virado uma conta bancária, que tinha virado um número que eu ainda precisava de um segundo, toda vez que olhava para acreditar que era real. Fechei o caderno. Fui para a varanda. O sol estava descendo do lado do poente com aquela luz dourada que a tarde de outubro tem no interior. Aquela luz que faz a terra ficar cor de mel e o verde das plantas ficar mais verde ainda, como se cada folha tivesse uma vela acesa dentro. Esperança estava pastando perto da cerca, serena. As galinhas ciscavam no terreiro com aquela seriedade cômica que sempre me divertiu. O vento balançava as folhas do jatobá torto, que continuava torto, que nunca foi crescer reto e nunca ia crescer, e que eu tinha parado há muito tempo de ver como defeito. Torto também dá sombra, torto também finca raiz, torto também dura. Pensei naquele dia em que o advogado tinha batido na minha porta. Pensei nos cunhados que não quiseram esse pedaço de terra, porque era o pior. O mais longe, o mais difícil, o que não prestava. Pensei no homem gordo com chapéu de couro que tinha vindo na seca me oferecer um valor baixo, apostando que eu estava desesperada. Pensei em cada pessoa que tinha duvidado, em cada olhar que tinha avaliado e concluído que eu não ia conseguir, em cada palavra dita em voz alta e em cada pensamento que eu sabia que existia mesmo quando não era verbalizado. E pensei em mim. Na Maria, que tinha chegado aqui com 53 anos, viúva, sozinha, com uma mala e uma sacola, e um orgulho teimoso que não deixava pedir ajuda, com as mãos vazias desde que Antônio tinha ido, com um luto que não tinha acabado e que talvez nunca acabasse completamente, porque tem perdas que não somem, que ficam, que você aprende a carregar de um jeito diferente, mas que ficam. Essa Maria tinha chegado aqui e encontrado uma vaca magra, 2 bezerros inseguros nas pernas, algumas galinhas teimosas, uma terra que ninguém queria, e tinha ficado, não porque era fácil, não porque tinha certeza de que ia dar certo. Tinha ficado porque embaixo de todo o cansaço, embaixo de toda a perda, embaixo da culpa de estar viva quando outros tinham ido, e da solidão de madrugada, e do medo que a seca trouxe, e das noites sem dormir fazendo conta de água,
embaixo de tudo isso, tinha uma coisa pequena e persistente que não apagava. Uma vontade. Uma vontade simples, quase primitiva, de provar que ainda havia dentro de mim alguma coisa capaz de criar. Que eu não era só o que tinha perdido, que eu era também o que ainda podia construir, e construí. Tem gente que me pergunta às vezes o que foi mais difícil. A seca, digo às vezes, ou os primeiros meses sem poço, sem cerca, sem nada. Ou o luto que eu trouxe de casa e que ficou comigo nessa terra silenciosa onde não havia distração suficiente para escapar dele. Mas quando sou honesta, quando respondo de verdade e não só do jeito que a pergunta espera ser respondida, digo que o mais difícil foi aprender a acreditar que merecia. Merecia ficar de pé. Merecia construir. Merecia um dia bom depois de tanto dia ruim. Merecia olhar ao redor e sentir orgulho sem imediatamente achar um motivo para diminuir esse orgulho, sem imediatamente lembrar de tudo que ainda faltava, tudo que ainda não era suficiente. Aprendi. Demorou. Custou. Mas aprendi. Numa tarde de domingo, perto do fim do 4º ano, o filho de seu Benedito apareceu na porteira. Tinha herdado a propriedade do pai e estava tocando sozinho, com dificuldade, com aquela luta específica de quem está começando a entender o tamanho do trabalho que o outro fazia. Ficou na porteira com o chapéu na mão, muito parecido com o pai, mas sem ainda a paz que o pai tinha conquistado ao longo das décadas. Vim perguntar, disse ele, sem rodeio, herança do pai também, se a senhora topava me ensinar algumas coisas. Sobre a criação, sobre o queijo. Meu pai dizia que a senhora sabia. Fiquei olhando para ele. Pensei em seu Benedito aparecendo na minha porteira há 4 anos, me observando em silêncio. E então simplesmente começando a ajudar sem que ninguém pedisse. Pensei em como ele nunca aceitou o pagamento. Pensei no caldo de galinha e nos olhos que disseram mais do que obrigado. Abri a porteira. Café tá quente, disse eu. Entra. Existe uma herança que aparece em papel, assinada por advogado, carimbada em cartório, com valor de mercado e disputas de família, e risadas de quem acha que sabe quanto vale. E existe uma herança que você constrói, que nasce das suas mãos e do seu erro e da sua insistência, que cresce na proporção exata da sua teimosia, que tem o cheiro da terra que você virou com enxadão por 3 dias seguidos e o sabor do queijo que ficou ruim 4 vezes antes de ficar certo, que tem o som do primeiro bezerro nascido aqui depois que você chegou, aquele berro fino e inseguro de recém-nascido que você ouviu de madrugada e foi correndo para ver. Essa herança não aparece em cartório, não tem número em conta bancária que chegue perto do valor dela, porque ela não é feita de terra, ou de animal, ou de queijo, ou de dinheiro guardado em lata embaixo do assoalho. É feita de quem você se tornou enquanto construía tudo isso. Meu nome é Maria. Maria das Dores. Tenho 57 anos agora. Cabelos brancos que não peço desculpas por ter. Mãos calejadas que não peço desculpas por ter. Uma fazenda pequena do outro lado de um córrego que volta a ter água todo ano quando as chuvas chegam. Uma sociedade com uma mulher teimosa como eu, que me faz companhia nas tardes de sexta e me diz a verdade quando precisa ser dita. Uma vaca chamada Esperança, que olha para mim todas as manhãs com aqueles olhos grandes e escuros, que foram os primeiros olhos que me receberam nessa terra, que me viram chegar com tudo que eu tinha perdido escrito no rosto e que ficaram me olhando todos esses anos sem nunca deixar de me reconhecer. Tenho um caderno de capa dura com tudo escrito. Tenho uma fotografia do meu casamento de volta na parede, com moldura nova que eu comprei com o meu próprio dinheiro. Tenho uma lata embaixo do assoalho que ainda existe, mesmo com a conta bancária, porque algumas coisas a gente não larga porque elas nos lembram de onde viemos. E lembrar de onde veio é a única forma de entender completamente onde está. Tenho a memória de Antônio, do Lucas, da minha mãe, de seu Benedito.
Memórias que aprendi a não carregar como peso, mas como companhia, como a presença silenciosa de quem torceu por você mesmo de onde estiver. Tenho uma teimosia que minha avó teria reconhecido e aprovado, e que eu finalmente, depois de toda uma vida resistindo ao nome que ela me deu, entendi como presente. Maria das Dores. Dores que ensinaram, dores que fortaleceram, dores que me trouxeram até aqui, até essa varanda, até esse fim de tarde de outubro, com a luz dourada no jatobá torto e a esperança pastando serena e o cheiro de terra molhada que ficou depois da chuva de ontem. Até essa vida, que é minha, que eu construí, que ninguém me deu e ninguém me pode tirar. Dizem que o sertão tem memória, que a terra guarda dentro dela o registro de tudo que já passou por cima dela. Eu também tenho memória, e o que guardo dentro de mim, o que não vou deixar ir nunca, é isto: que uma vaca magra pode ser o começo de tudo, que 2 bezerros inseguros nas pernas podem virar uma criação, que algumas galinhas teimosas podem virar 23. Que terra que ninguém quer pode virar terra que você ama. E que mulher que todo mundo achou que não duraria um mês pode durar. E construir, e florescer, e um dia estar sentada na varanda da própria casa, olhando para o horizonte, com aquela paz específica de quem chegou onde precisava chegar, não porque o caminho foi fácil, mas porque não parou. Nunca parei. E é isso que fica, é isso que é meu, é isso que eu deixo. Fim.